Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde você estiver. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma palavra ou um momento de palavra. Peço que você fique até o final desse vídeo, pois eu quero compartilhar contigo uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E o texto que hoje eu gostaria de compartilhar com cada um e com cada uma se encontra no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 10. Vou estar lendo aqui, caso você o queira fazê-lo, você pode acompanhar na sua Bíblia. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Palavra essa que nos diz o seguinte: E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia. E clamava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e programaram jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. E a notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto, cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas. E fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: Não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e converteram-se cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E versículo 10. Viu Deus que o fizeram e como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Bem, aqui como introdução começa dizendo que hoje nós vivemos em um tempo onde muitos acreditam que quanto maior for a mensagem e mais eloquente for uma mensagem, maior será seu efeito. Mas aqui, essa passagem de Jonas nos lembra o contrário. Nos lembra que poucas palavras que Jonas decretou, apenas 7 palavras, elas abalaram uma cidade inteira. A cidade de Nínive, capital do Império Assírio, era considerada uma cidade grandiosa e o povo assírio era considerado um povo altamente violento. Ou seja, quando eles conquistavam novos territórios, eles empalavam pessoas, tiravam a pele deles vivas e faziam uma série de crueldades. Mas mesmo assim, ainda Deus, em sua infinita misericórdia, deu uma oportunidade para essa cidade extremamente violenta se arrepender de seus pecados, através do profeta Jonas, que nos mostra que hoje, por mais que um povo seja violento e até mesmo extremamente, como podemos dizer, intolerantes à palavra, ainda assim Deus tem misericórdia dessas pessoas e ainda dá a elas uma oportunidade. Então, quando você vê aí, seja lá qual for o povo mais cruel que existe na face da terra, ainda assim Deus dá a oportunidade para eles se arrependerem. Mas agora voltando aqui ao texto, essa mensagem ela contém pelo menos 4 elementos aqui fundamentais. O primeiro, que era uma mensagem simples, como a gente vê aqui, que vai dizer na palavra, uma mensagem simples, no versículo 4, que fala, olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Apenas isso era a mensagem de Jonas. Não havia floreios, nem discussões elaboradas. Jonas transmitiu exatamente o que Deus mandou, porque a eficácia da pregação está na fidelidade à palavra e não na eloquência. Deus continua usando pessoas que anunciam sua palavra com simplicidade e obediência. Nós podemos estudar, podemos conhecer conceitos filosóficos, teológicos e de outras ciências, podemos nos habilitar melhor
em expressarmos e podemos usar de muitas artimanhas humanas, mas isso tudo não quer dizer nada se nossa palavra não tiver a unção de Deus e não for uma palavra genuinamente enviada por Deus. Porque a palavra nos diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, não palavras de eloquência dos homens. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, quando se dirige aos coríntios, porventura eu vos me dirigi a vocês com sabedoria humana? Não, de forma nenhuma, mas falei a vós através do Espírito de Deus. Ou seja, não precisamos de florear muitas coisas e nem encher de conceitos e filosofias humanas, psicologia humana. Não, precisamos ser fiel ao que Deus colocar em nossos corações. E por isso que essa mensagem de Jonas foi tão poderosa. Ela era simples, direta e enviada por Deus. O segundo elemento aqui é que era uma mensagem urgente. Ainda 40 dias. Deus estabeleceu um prazo. Depois, o juízo era certo, mas ainda havia oportunidade para arrependimento. A graça de Deus sempre oferece uma chance antes do julgamento, conforme eu falei. Os assírios eram um povo terrível, cruel, e passaram para a história da humanidade com muitas brutalidades. Mas ainda a graça de Deus concedeu uma oportunidade para eles. Não devemos adiar a nossa resposta ao chamado de Deus. Talvez hoje Deus está dando tempo para nós nos arrependermos de nossas falhas, de nossos erros e de muitas das coisas que nós fazemos. Mas existe um tempo, existe uma medida, conforme a palavra nos diz. Lá em Gênesis, quando Deus falou, ainda a medida dos amorreus não está cheia. Ou seja, estamos no tempo da graça, mas esse tempo vai se findar. Então nós devemos nos arrepender de nossos pecados para que não possamos ser surpreendidos no dia do juízo vindouro através da volta do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa é que não devemos analisar os povos, as civilizações e achar que não existe esperança para eles. Hoje existe aí muitos grupos terroristas, grupos extremistas e facções altamente organizadas. Mas por mais que eles sejam cruéis, terríveis, ainda assim existe oportunidade para eles. Então nunca julgue um povo ou uma civilização dizendo que já não há mais esperança. Porque aqui o exemplo de Nínive nos mostra que para Deus, Deus vê de forma diferente que nós. Um terceiro elemento fundamental nessa palavra é uma mensagem que produziu transformação. O resultado aqui foi extraordinário. Como a gente vê no versículo 5, o povo creu, eles jejuaram, vestiram de pano de saco, que demonstrava humilhação e arrependimento, que era um costume da época. Eles se humilharam, toda a cidade se arrependeu e Deus suspendeu o juízo. A verdadeira pregação, ela não apenas informa, mas ela transforma vidas. Uma pregação não pode ser um tratado de eloquência ou de conhecimento. Porque isso é viável, mas numa EBD ou no contexto de aula teológica. Mas a pregação não deve ser aonde aquele que expressa a palavra demonstra ali apenas uma vaidade de conhecer as coisas. Mas a mensagem tem que estar selada pelo Espírito Santo e produzir nos corações arrependimento, produzir esperança, produzir vida, produzir alento aos corações. Porque, por mais que eu elabore uma mensagem, um sermão altamente instrutivo, mas se não tiver transformação nos corações, tudo isso foi em vão. E aqui não estou dizendo que você não deva se preparar e estudar e conhecer. Você deve fazer isso e começar agora. Mas precisa sempre pedir a unção do Espírito Santo para que a sua mensagem, a sua palavra possa transformar as pessoas. Porque quando a gente lê o livro do Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao 28, Deus das grandes pregações de Pedro,
de Paulo e dos apóstolos como Estevão, que foi um dos diáconos ali, dos 7 diáconos. Todas as suas mensagens eram, primeiro, cristocêntricas, segundo, pautadas nas Escrituras, e terceiro, na unção do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que, após essas pregações, quase 3.000 almas chegaram a ser a Cristo, quase 5.000 e assim por diante, porque houve transformação. Quando você lê o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo ali pregou na unção do Espírito com uma mensagem cristocêntrica e espaltada nas Escrituras. E ali houve curas, libertações e a ponto de pessoas queimarem na praça pública livros de esoterismos e entre outras coisas, porque teve um grande arrependimento naquela cidade de Éfeso. Então é assim que é a palavra. Ela precisa trazer transformação e conversões, mudanças de caminho. E um quarto elemento aqui é que o segredo não estava nas 7 palavras. Não era uma mandinga. Não era 7 palavras em si, mas o poder que estava na mensagem e não a quantidade da mensagem. E podemos ver isso em 4 fatores. Por que essa mensagem teve sucesso? Primeiro, porque Deus enviou Jonas, ou seja, existia uma autoridade de Deus. Tudo que é feito por nós precisa ter a autoridade e o respaldo do Senhor. Jonas resolveu obedecer depois de muito relutar. Ou seja, precisa existir um chamado de Deus e uma disposição para obedecer. A palavra era inspirada por Deus, não era inspirada por nenhum tipo de sutileza humana, nem por uma questão dogmática, muito menos por doutrina de homens que só servem para afastar as pessoas da igreja, mas era inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E quarto, era o Espírito Santo que convencia o povo. Por mais que eu possa ser um pregador exímio ou um professor exímio, eu não consigo convencer ninguém, mas é o Espírito Santo, como lá, se não me falha a memória, no capítulo 16 do Evangelho de João, fala que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado e do juízo. A gente não pode convencer ninguém. Só podemos fazer a nossa parte, que é pregar e anunciar, mas é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. E foi o Espírito Santo aqui que convenceu o povo de Nínive e também o rei de Nínive. Ou seja, então, o poder não estava na quantidade da mensagem, mas em 4 fatores. Deus havia enviado Jonas. Segundo, a palavra era inspirada por Deus. Terceiro, Jonas finalmente obedeceu. E 4, o Espírito Santo convenceu o povo. Sem a ação de Deus, até um sermão eloquente, ou seja lá o que for, pode não produzir mudança. Mas com Deus, poucas palavras podem transformar uma cidade inteira. Não é o tamanho da mensagem, e aqui já como conclusão, que determina seu impacto, mas a presença de Deus na mensagem e a disposição do coração de que recebe. Então, que você possa meditar nessas palavras. E, se você está do outro lado aí, responsável por trazer mensagens e trazer ensinos, procure refletir sobre isso. E para você que também tem um hábito aí do outro lado de ouvir palavras, procure ouvir palavras que sejam inspiradas por Deus. E aqui digo, procure o conhecimento, estude, mas dependa do Espírito Santo. Porque, como existe por aí uma frase, poder mais poder é fanatismo. Ou seja, a pessoa que só busca poder do Espírito, ela vira um fanático e acaba atrapalhando a obra de Deus. Mas também tem um paradoxo. Aquele que só busca conhecimento e conhecimento, ele fica formalista e isso traz frieza. Então a gente tem que buscar o Espírito Santo e também o conhecimento. Então você será equilibrado e sua mensagem e a mensagem daqueles que você estará ouvindo produzirá grandes efeitos. Que você fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar. E obrigado se você chegou até aqui pela tua atenção.
e que Deus possa te abençoar poderosamente. Um grande abraço e que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Obrigado pela sua atenção.